Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de Química na nossa série Estuda Mais Responde, que é a série onde você manda uma pergunta de Química nos comentários dos vídeos do nosso canal com a hashtag Química, tá? Primeiro você vai lá, coloca a hashtag Química e logo depois você coloca a sua questão de Química e eu respondo essa questão para você aqui nos comentários, na verdade não nos comentários, mas aqui em um vídeo assim como esse no nosso canal, belezinha? Se você gostou dessa ideia, já vai deixando um like aí nesse vídeo e compartilhando este vídeo com seus amigos para que eles saibam que tem um canal no YouTube que faz isso por vocês. Vocês podem mandar questões e eu vou respondendo elas, belezinha? Então vamos lá. A questão de hoje ela foi enviada, deixa eu ver aqui o nomezinho, foi pelo Mário Augusto, né? É uma questão bem interessante, não é uma questão tão simples assim, tá? Ela fala pra gente um pouco de estequiometria e um pouquinho aí de... vai ser basicamente estequiometria, nem vou precisar balancear. Então, olha só, uma massa de calcário de 2,5 kg, ao ser calcinado, forneceu quantos litros de CO2 medidos nas condições normais de temperatura e pressão? Quando ele fala que está nas condições, ó, C, normais, N, de temperatura, T e pressão, ele está dizendo para a gente que ele está na CNTP, tá? Condições normais de temperatura e pressão. E daí, professor? E daí que na CNTP, quando eu tenho um mol de alguma coisa, eu tenho exatamente em litros 22,4 litros, tá? Sempre que você estiver na CNTP. Então aqui, no caso, o que a gente tem? Eu tenho a calcita, né? Eu tenho um óxido de cálcio, né, mais CO2, que vai formar ali o nosso carbonato de cálcio, CaCO3, beleza? E aí, na calcita não, a gente está falando do calcário, tá? Eu acho que eu falei calcita. Foi calcinado. Aqui a gente tem que saber quais são as massas molares do óxido de cálcio e a massa molar que eu tenho aqui do CO2, né? A massa molar que eu tenho do óxido de cálcio, vamos calcular ela aqui, ó, CaO. E a massa que eu tenho do CO2, CO2. A do CO2 é carbono e oxigênio. A massa do carbono é 12, a do oxigênio é 16. O oxigênio aparece duas vezes na molécula, então multiplico por 2, que a massa dos dois oxigênios vai dar 32. Quanto que dá 32 mais 12? Dá 44, né? Então 44 gramas por mol é a massa molar que eu vou ter do CO2. Já para o CaO, o Ca ele tem uma massa, o cálcio, de 40, do oxigênio é 16, 40 mais 16 vai ser 56 gramas por mol. Então essa é a massa molar do óxido de cálcio. Colocando aqui, ó, 56 gramas de óxido de cálcio, professor, não é grama por mol? Mas aqui a gente tem um mol, né? Nem preciso ficar representando isso, ó, um mol para um mol para um mol. Então nem precisa representar não, só 56 gramas já é o suficiente. 56 gramas de óxido de cálcio, eles reagem, né, com 44 gramas de CO2, certo? Estou colocando, ó, CO2, a massa do CO2 embaixo do CO2, a massa do óxido de cálcio embaixo do óxido de cálcio. Aí ele me falou que eu tinha 2.500 gramas, né? 2,5 quilogramas, ó, multiplicado por 1.000 dá 2.500 gramas do óxido de cálcio, tá? Com 2.500 gramas do óxido de cálcio, quanto que eu vou ter em massa do CO2? Vamos fazer essa regra de 3? X multiplica por 56, que vai dar 56x. 2.500 multiplica por 44, vamos fazer aqui, ó, 2.500 vezes 44. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20, vai subir um 2, né? 4 vezes 2 é 8, mais 2 ali vai dar 10.000, foi isso? Então o outro vai dar a mesma coisa, vai dar 10.000 também, né? Porque também é o número 4 multiplicando pelos mesmos valores. Aqui, somando tudo, vai dar 0, 0, 0, 0, 11, né? Então, deu aí 11.000 como sendo a nossa resposta. 1.000, 10.000, não é 101.000, né?
Aí beleza. Então olha só, com esse valor enorme aí de 110 mil, não 101 mil como eu acabei de dizer, a gente vai colocá-lo aqui desse lado, 110 mil. O 56 vai passar para o outro lado da equação, vai dividir pelo 110 mil, assim eu vou ter o x isolado. Então 110 mil dividido por 56 vai ser igual a quanto? X é igual, essa continha eu já tinha feito aqui, ó, dá 1964,28 gramas de CO2. Por que de CO2, professor? Porque o X estava embaixo do CO2 na nossa regra de 3. Então, ó, ele está aqui na coluna do CO2. É ele que eu estou tentando procurar se eu tivesse 2.500 gramas do óxido de cálcio, né? Então, eu encontrei o valor aqui, que é de 1964,28 gramas de CO2. Só que eu estou achando um valor e esse valor está em gramas. E o exercício está me pedindo um volume do CO2. Mas não há problema. Por quê? Porque o exercício me disse que eu tenho 44 gramas por mol de CO2, não é? Então, para o CO2, eu tenho 44 gramas a cada 1 mol. E eu disse que na CNTP, o volume em 1 mol ele é de quanto? 1 mol é igual a 22,4 litros. Então, eu vou apagar esse 1 mol e vou colocar no lugar 22,4 litros. Eu estou procurando um volume, não é? Aí, eu tenho 44 gramas de CO2? Não tenho. Eu tenho 1964,28 gramas. Então, eu vou colocar 1964,28 gramas estão para quantos litros? X vai multiplicar pelo 44, o 1964 pelo 22,4. X vezes 44 vai dar 44x. 1964,28 multiplicado por 22,4 vai dar 44 mil, tá? 44 mil. Agora, eu vou dividir os dois lados por 44 para que eu descubra o valor de x. Assim, o 44 corta com 44, fica só x. E do outro lado eu tive que dividir também por 44 porque eu tenho uma equação. Para que a igualdade se mantenha, eu tenho que fazer tudo de um lado igual que eu faço do outro. Então, quanto que dá 44 mil dividido por 44? Dá 1000, né? 1000 o que, professor? 1000 litros de CO2. Afinal, olha de novo na regra de 3. A gente tem um X em litros para o CO2. É isso que a gente está procurando. Esse X é igual a 1000 litros, então são 1000 litros de CO2, de óxido de carbono. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Essa é a resolução deste exercício de química e eu espero que vocês tenham gostado. Bom, se gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o nosso canal aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações e deixe o gostei nessa videoaula que nos ajuda muito. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.